Chowchilla era uma cidade pacata, onde não havia muita movimentação, e habitava a classe trabalhadora da Califórnia. Crianças iam à escola, pais ao trabalho. Era o tipo de cidade onde você podia dormir com as portas abertas. Tudo parecia normal. Mas foi no dia 18 de julho, uma terça-feira de 1976, às 4 horas da tarde, que tudo mudou. 26 crianças desapareceram a caminho de uma piscina local. Frederick Newell Woods V tinha 24 anos na época. Ele era um jovem de classe média. Sua família era muito influente na cidade e o seu pai era dono de uma pedreira em Liverpool, na Califórnia. Ele era amigo de John Schofield e Richard Schofield, que trabalhavam juntos na empresa do pai de Frederick. Os três eram pessoas extremamente privilegiadas, que haviam crescido na Califórnia em famílias influentes na área. Eles eram o tipo de pessoa que ninguém esperava que fosse cometer esse tipo de barbaridade. Mas apesar de possuírem todo o acesso, eles acreditavam que eles mereciam mais. Eles queriam milhões e milhões de dólares. Foi quando Frederick teve a ideia de fazer um sequestro, porque ele acreditava que um sequestro era a maneira ideal de conseguir o dinheiro que ele queria. James, então, sugeriu que não apenas fizesse um sequestro, mas que fizesse vários sequestros. Ele disse: "Precisamos de várias vítimas para obter vários milhões e escolheremos crianças, porque as crianças são preciosas. O Estado estaria disposto a pagar um resgate por eles. E eles não revidam, eles são vulneráveis, eles não vão se importar." Por volta das 4 da tarde, na quinta-feira do dia 15 de julho de 1976, o motorista de ônibus escolar Fred Edward Ed Ray estava levando 26 alunos de Dairyland Elementary School para casa depois de uma viagem de verão, quando uma van bloqueou a estrada na frente do ônibus. Ray parou o ônibus e foi confrontado por 3 homens armados, com meias de nylon cobrindo o rosto. 26 school children and their bus driver have vanished. Anguished parents, President Ford, hundreds of searching police are asking the question, where are the children? Um desses homens entrou dentro do ônibus, colocou a arma na cabeça de Ray e forçou ele a dirigir, enquanto o terceiro seguiu numa van. Os sequestradores viajaram 100 quilômetros. Eles esconderam o ônibus no rio Chowchilla. Chegando lá, havia 2 vans estacionadas. Essas vans foram cobertas e as janelas e as portas pintadas de preto. E os seus interiores foram reforçados com painéis. Ed e as crianças foram forçados a entrar na van sob a mira de uma arma, e então conduzidos por mais 11 horas, antes de serem levados até a pedreira, em Livermore. Eles chegaram lá na madrugada de 16 de julho. Os sequestradores forçaram as vítimas a formar uma fila e sair de um a um, sob a mira de uma arma, e pular de dentro da van para o ônibus, que havia sido enterrado na parte de trás da pedreira. Os sequestradores não queriam que fossem deixados pegadas, então as crianças foram obrigadas a descer uma escada para dentro de um caminhão de mudança, que os sequestradores haviam abastecido com uma quantidade pequena de comida, álcool e alguns colchões. O lugar era bem pequeno e contavam com colchões no chão e um pinico improvisado. 10 horas depois já não havia comida ou água no local, então o medo se espalhou. As crianças mais novas começaram a chorar todo o tempo, e as mais velhas faziam o possível para mantê-las calmas. Então Ed ordenou que todas as crianças fossem dormir. Mais tarde, Michael Marshall, de apenas 14 anos, que era uma das crianças mais velhas, teve a ideia de empilhar colchões. Então ele empilhou o colchão e começou a cavar um buraco que havia sido aberto no teto do caminhão.
Mas depois de cavar durante alguns minutos, sendo encorajado pelas outras crianças, ele se deparou com um pedaço de metal de 45 quilos, que estava carregado com 2 baterias industriais. Começou a fazer um esforço para abrir a tampa. Foi quando eles tiveram a ideia de pegar um pedaço de madeira para mover as baterias. Eles então cavaram o restante dos escombros que bloqueavam a entrada. 16 horas depois de terem entrado no caminhão, o grupo conseguiu sair pelo buraco que havia na parte de cima do caminhão. Saíram um por um. Então o grupo caminhou até a guarida da pedreira, perto do Parque Regional Shadow Cliffs. Depois de apenas poucos minutos, eles deram de cara com pessoas que trabalhavam na pedreira, e essas pessoas chamaram as autoridades, e em poucos minutos o local encheu de repórteres e investigadores do FBI e também curiosos. A polícia então chegou e levou o motorista Ed e as 2 crianças para o local mais próximo, o Centro de Reabilitação Santa Rita, que era uma prisão local. Chegando lá, as autoridades alimentaram as crianças e Ed, e todos foram interrogados. 4 horas depois, as crianças foram todas levadas para suas casas. Quando as investigações começaram, o xerife da cidade, com a ajuda do FBI, logo chegaram no nome de Frederick. Eles foram até a pedreira e começaram a investigar as pessoas que trabalhavam lá. Foi quando um dos funcionários do pai de Frederick disse que viu ele e Richard e James cavando um grande buraco 1 ano antes do acontecido. Frederick era uma das poucas pessoas que tinha acesso livre à pedreira. Ele e seus 2 amigos, os irmãos James e Richard, já haviam sido condenados por um roubo de um veículo motorizado e estavam em liberdade condicional. Um mandado foi executado imediatamente. E a propriedade do pai de Frederick foi revistada pela polícia. Lá eles encontraram as armas usadas no sequestro, bem como um rascunho de uma nota de resgate, mas os 3 homens haviam fugido. Frederick havia fugido para o Canadá, Vancouver, e James foi capturado no mesmo dia, em Menlo Park, na Califórnia, enquanto Richard se entregou voluntariamente às autoridades, 8 dias após o sequestro. Todos os 3 sequestradores se confessaram culpados de sequestro, mas eles se recusaram a se declarar culpado de infligir danos corporais, já que nessa acusação, junto com a acusação de sequestro, acarretava uma sentença de prisão perpétua que era obrigatório, e se eles se declarassem culpados, eles seriam condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Eles foram julgados pela acusação de lesão corporal e considerados culpados e receberam uma sentença obrigatória, mas suas condenações foram anuladas por um tribunal de apelação que concluiu que as lesões físicas sofridas pelas crianças não atendiam o padrão de lesão corporal sob a lei. Eles então foram condenados novamente à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional. Richard Schofield foi libertado em 2012 e James Schofield e seu irmão James Schofield foi liberado no dia 7 de agosto de 2015, enquanto Fred foi colocado em liberdade condicional no ano passado, após ter 17 pedidos de liberdade condicional negados. E até hoje, 40 anos depois, as vítimas vivem com o trauma de terem sido sequestradas e enterradas vivas.